Boa noite! Sexta-feira! Eu e você aqui. Vamos dar um tempo para vocês irem chegando, para a gente conversar com a doutora Ivana. Tudo bem com vocês? Boa noite, doutora! Sexta-feira, 22 de outubro, depois de uma semana maravilhosa. Então vamos. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Então vamos convidar a doutora Ivana Ramos para a nossa live, para a gente conversar. Tem muito que apresentar para a gente hoje. Cadê? Cadê a doutora Ivana? Boa noite, doutora. Boa noite, pessoal. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. E você? Tá ótimo, tá Que ótimo. bom. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, hoje, sexta-feira, 22 de outubro, nós temos o prazer e a honra de receber a doutora Ivana Ramos, que é médica ginecologista e obstetra, e também ela é especialista em reprodução humana assistida e mestre em endometriose pela Universidade de São Paulo. Muito obrigada por aceitar o convite, doutora. É sempre um prazer, né? É importante, porque informar também faz parte, né, da nossa atividade. E num tema relevante como esse, no mês, né, de outubro, que é o Outubro Rosa, falar sobre o câncer de mama é sempre importante. Com certeza. Então, doutora, para a gente começar a se situar, que esse mês é o mês de Outubro Rosa, né? A campanha que ressalta a importância da conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama. Então, eu gostaria de pedir para que você começasse explicando para a gente como o câncer de mama ele se desenvolve, como é que surge, quais são as causas do câncer de mama, né? Só por nós sermos mulheres, nós já somos um grupo de risco. Por quê? Porque o câncer de mama tem uma grande relação com o estrogênio, que é um hormônio que só nós mulheres temos na quantidade que temos. Os homens têm, mas têm muito pouco. Assim como a gente tem pouca testosterona, né? Que é o hormônio masculino. Então, só por sermos mulheres, nós já somos um grupo de risco. Mas vários outros fatores podem predispor ao câncer de mama. A genética é um dos principais. Ou seja, se na família, eu digo sempre no L, mãe e irmãs tiveram câncer de mama, a chance de uma pessoa ter câncer de mama aumenta em 50%. Então, esse fator é um fator muito importante. Obviamente que a obesidade, os fatores assim extrínsecos, né? Obesidade, álcool, uso de álcool em excesso, tabagismo, sedentarismo, a falta de exercícios, também podem predispor a esses tumores. Mas hoje, a boa notícia é que em 95% dos casos, eles são completamente tratáveis. A gente pode abordar e curar. A gente tem mais histórias positivas do que negativas. Maravilha. Então, quais seriam os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer? Tanto genéticos, ambientais, como eles funcionam, doutora? Eles funcionam aumentando essa quantidade de hormônio, porque hoje existem os disruptores endócrinos. O que significa isso? Alguns hormônios que nós temos a gente já tem, digamos, o hormônio da gente, né? O estrogênio. Então, na natureza, esses hormônios podem aumentar porque eles estão ligados a fatores inflamatórios. Então, comidas, por exemplo, processadas. Então, embutidos, enlatados, são substâncias que têm disruptores endócrinos, ou seja, elas têm substâncias que são pró-inflamatórias
e que aumentam esses hormônios no organismo da gente. Por isso que eles são fatores que podem predispor à doença, entendeu? Certo. Não sei se eu fui clara, se você conseguiu Foi entender. sim. Sim. Então, você pode explicar um pouco mais, exemplificar outros fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? É um dos que eu acho mais importantes, porque é tão simples da gente agir, além da alimentação saudável, é o sedentarismo. O sedentarismo é um dos fatores que predispõe ao câncer de mama, porque ele leva à obesidade, que é um dos fatores também de risco, exatamente porque as obesas têm mais hormônio do que as não obesas, certo? Então, Certo. tem, além disso tudo, desses fatores de risco de alimentação, tem a história do sedentarismo. Então, o sedentarismo a gente pode simplesmente resolver com uma atividade física que nos leve a ter 150 minutos de atividade por semana. Hoje está provado, inclusive hoje saiu um estudo mostrando que mais importante do que se cuidar, quando a pessoa é obesa e quer cuidar da obesidade, mais importante do que a alimentação, do que dieta, é o exercício. O exercício faz com que o câncer diminua em 28% o índice de câncer de mama se a pessoa for ativa. E para essa atividade não precisa ser uma coisa assim extenuante do outro mundo, não. Basta 30 minutinhos de caminhada, 5 vezes por semana, já dá os 150 minutos, entendeu? Subir escada, mora num andar mais alto, só em vez de descer ou subir, sobe e desce de escada, entendeu? Então, assim, esses fatores tão simples, né? Porque, por exemplo, a pessoa às vezes é fumante, mas tem mais dificuldade de parar de fumar. Mas se faz atividade física, não é que vai ter que parar de fumar. Mas se faz atividade física, isso já ajuda. Entendeu, Willa? Então, para mim, além da dieta, obviamente, saudável, a atividade física é um fator muito importante. Muito bem. Então, assim, então, explica um pouco mais como é que a ação do hormônio estrogênio ele age, interage com o câncer de mama, por exemplo. É Tem por... mulheres que fazem do contraceptivo oral, né? Então, como é que ele vai... Exato. Veja só, nem todos os cânceres, isso é importante explicar. Nem todos os cânceres, eles têm receptores para hormônio, certo? Certo. Então, assim, nos tumores que têm receptores de hormônio, esses, o estrogênio que a gente toma, ou do anticoncepcional, ou da reposição hormonal, ou o nosso próprio hormônio, pode fazer com que esse tumor apareça mais cedo. Não é que não tomar anticoncepcional ou não fazer reposição vai evitar de você ter o câncer, não, certo? Se você nasceu geneticamente predisposta a ter o tumor, você vai ter em algum momento. Tanto é que, estatisticamente, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Mas isso não é uma sentença. É como eu estou dizendo desde o começo. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Descobriu precocemente, você vai tratar e vai ficar boa. Às vezes não precisa nem de cirurgia. Hoje existem quimioterápicos que são suficientes para isso. Com relação ao hormônio, não é só o hormônio que você ingere, que você usa externo. O nosso próprio hormônio, como eu te expliquei, pode levar ao aparecimento desse tumor. Quando ele é receptor, é aquele tumor que tem um receptor que ele come o hormônio, entendeu? Ele se alimenta do hormônio. E por isso que ele é hormônio dependente. É o que a gente diz que é um tumor hormônio dependente. Só que a mulher, por exemplo, uma mulher que ela não teve filhos, ela foi exposta durante a vida mais a esses hormônios. Então, a mulher que não tem filho também é um grupo de risco para o câncer de mama, para ter mais câncer de mama. É um grupo que tem mais câncer de mama. Uma mulher que não amamenta, ela também é um fator de risco para esse hormônio, entendeu? Para ter esse tumor. Então, falta de filho, falta de amamentação,
mais exposição a menstruações durante a vida, porque aí tem mais exposição aos hormônios. São também fatores de risco para desenvolver o câncer de mama. Entendo. Então, quais os sinais e sintomas, né, de que alertam que tem uma coisa estranha, que já precisa procurar ajuda? Como que a mulher pode perceber isso, doutora? É, Principalmente se tiver aí, sinais, né? aí entra a questão do autoexame, certo? O autoexame é importante por isso. Então, a mulher que se toca, ela percebe mais rápido do que um médico a presença de determinados tumores. Então, o autoexame é importante porque você se tocando, você vai perceber mais que um médico a presença de uma coisa estranha na sua mama. O câncer é um tumor geralmente endurecido e fixo. Mas alguns outros sintomas você consegue verificar. Por exemplo, a pele pode mudar. Pode ficar como uma casca de laranja, que a gente diz, que é uma pele toda furadinha em torno do tumor. Determinadas secreções que saem do bico do peito também pode chamar atenção e ser um tumor. A inversão do mamilo, ou seja, o mamilo entrar, era para fora. Tem gente que tem ele invertido porque tem ele invertido de nascença. Mas, digamos, olhar que ele entrou. Isso também pode ser um sinal de câncer de mama. E dor. Mas dor é muito genérico. O câncer de mama, para doer, ele já está no estágio mais avançado. Então, muita gente tem dor na mama, mas nem toda dor na mama está relacionado ao câncer, né? Então, é importante fazer os exames periódicos, pelo menos uma vez por ano, uma ultrassom acima de 50 anos, uma mamografia também, para fazer detecção de lesões precoces, entendeu? Eu estou vendo que uma das nossas ouvintes aí está perguntando da prótese de silicone. A prótese de silicone não predispõe a câncer de mama, tá? O silicone da prótese ele está encapsulado, ele não tá, ele não entra em contato e não é um fator de risco para câncer de mama. Então, doutora, no caso, o autoexame, no caso, ele seria útil para a detecção em caso quando já tem um câncer já instalado e é uma lesão significativa Não, de ou jeito nenhum, muito pelo contrário. O autoexame descobre lesões de meio centímetro, para você ter uma ideia. Por quê? O autoexame é o conhecimento. Não vamos complicar o autoexame. O autoexame é você tocar a sua mama e conhecer a sua mama. Então, por exemplo, até num banho, a pessoa está lá tomando banho e diz: opa, encontrei uma coisa que eu não achava antes. Então, de tanto você se tocar, até no próprio banho, né, que o sabonete ajuda a mão a deslizar, você pode perceber lesões pequenas, até mais do que um exame médico. Porque quando a lesão é muito pequena, só a pessoa que tem, ela percebe no toque. Aí o médico vai pedir o exame complementar, que é a ultrassonografia ou a mamografia, para poder saber se aquele tumor é ou não um tumor maligno, entendeu? Porque também certo? existem coisas que você sente na mama que são nódulos benignos, que são cistos, que são outras lesões benignas. Perfeito. Então, quais os exames indicados para detectar a presença do câncer? Em qual momento a mulher vai precisar fazer cada tipo de exame? Com que frequência ela faz? O preconizado é que se faça mulheres abaixo de 50 anos, se faça ultrassom anual. Entre Certo. 40 e 50, já é bom fazer a primeira mamografia. Mas aí pode ser feita a cada 2 anos. E após os 50 anos, mamografia e ultrassom anual. Porque o maior grupo de risco é depois de 50 anos. Não significa que mulheres mais jovens não possam ter câncer de mama, mas eles são mais raros. Eles são mais comuns de acontecer após os 50 anos de idade, entendeu? Certo. E qual a relação da menopausa com o câncer de mama? Ela pode aumentar o risco de desenvolver o câncer? Não, a menopausa em si, não. Mas determinadas reposições hormonais em pacientes de risco,
Sim. Então, por exemplo, a paciente está na menopausa e é fumante, ela não deve fazer reposição hormonal. A paciente está na menopausa e é diabética, ela pode fazer, mas ela tem que fazer com uma reposição especial. A paciente já teve uma lesão, ou tem uma lesão que está acompanhando, ou tem gente na família que tem câncer de mama, ela pode fazer reposição, mas também tem que ser uma reposição especial, certo? Sem estrogênio. Então, assim, o médico tem que avaliar. E se a paciente precisa de reposição, porque você pode entrar na menopausa e não precisar de reposição hormonal, entendeu? Certo. Então, quais os tratamentos mais indicados no caso do câncer de mama? Quais são as intervenções que podem ser feitas, né? Dependendo do caso, o que a gente pode É, esperar? uma vez que o câncer é descoberto, ele vai ser estadiado. Então, a primeira coisa é a biópsia, para ver o tipo histológico do tumor, né? Se é um adenocarcinoma, se é um carcinoma de células claras, quer dizer, o tipo histológico do tumor, porque cada químio e rádio vai depender do tipo. Depois é feito um estudo geral do corpo para ver se ele está restrito à mama, se ele já foi para a axila, se ele está em outros órgãos. Aí ele vai tendo notas. Estágio 1A, 1B, 1C, 2A. Então, assim, a cada estágio, aí vai se ver. Só se faz químio, quantos ciclos? É químio e rádio, quantos ciclos? Faz a quadrantectomia, ou seja, tira só a área onde está o tumor. Tem que fazer a mastectomia, ou seja, a retirada da mama toda. Então, tudo vai depender do nomezinho que ele tiver. Do nome e do estadiamento, em que nível ele está. E aí o oncologista vai determinar o tratamento. Certo. E quais os efeitos que o tratamento oncológico pode trazer para a saúde e para a vida da mulher, né, durante o tratamento? Esse é Incrivelmente, importante, isso é tá? importante. Incrivelmente, na maioria dos casos, porque a gente pensa logo que todo mundo vai perder o cabelo, né? Mas não é bem assim que funciona. Inclusive, existem hoje toucas especiais, resfriadas, que a paciente usa durante a químio, que faz com que o cabelo não caia, certo? Então, não é todo mundo que vai ter queda de cabelo. E tudo depende também do tipo de droga que vai ser usado. Vem aí, nos próximos anos, a imunoterapia, né? As terapias genéticas, a medicina está avançando muito nesse caminho, com drogas cada vez com menos efeitos colaterais e mais efetivas. Entendeu? Então, a gente vai chegar num ponto de que quase não vão haver efeitos colaterais. Mas os efeitos podem ser. O principal é a queda de cabelo, né? Que é mais visível, que você vê. Mas que depois esse cabelo cresce. Nas mulheres mais jovens, dependendo também do tratamento, pode haver infertilidade, ou seja, o ovário sofrer com essa químio ou essa rádio e essa mulher não conseguir mais ter bebê com os óvulos dela. Só que aí, hoje também, antes de começar o tratamento, se o estágio do câncer for inicial, pode-se fazer uma indução de ovulação, congelar esses óvulos e a paciente fazer o tratamento e depois fazer a transferência do embrião, entendeu? Certo, Ela não entendi. precisa levar a sentença de que vai ficar estéril, não. Ela pode se planejar e guardar esses folículos antes de começar o tratamento. Então, a mulher que apresenta histórico de doenças, algum problemas também em ovários, poderia ser também um fator de risco para o câncer de mama? Não Não, poderia ter alguma correlação não. positiva? Ao contrário, o tratamento do câncer de mama é que pode dar alteração no endométrio, não é no ovário. É na camada interna do útero. Por isso que fica se fazendo o segmento. Existe uma droga chamada tamoxifeno, que é feito durante 5 anos depois do tratamento do câncer de mama, em alguns casos, que esse tamoxifeno pode espessar esse endométrio, essa camada interna do útero. Então,
os médicos oncologistas ficam atentos a isso e fazem o seguimento da paciente, fazem o acompanhamento, entendeu? Certo. Então, quais seriam os níveis de prevenção do câncer de mama? Para poder explicar, diferenciar em cada etapa para a mulher. Não entendi a pergunta, Willa. A etapa. Quais, quais seriam os níveis de prevenção do câncer de mama? Desde a mulher não tem o câncer, a mulher já tem o câncer, uma condição pré-cancerosa, por exemplo. Então, quais seriam os níveis de prevenção para o Veja só, desenvolvimento? a gente pode pegar. Não existe isso de pré-câncer, tá? Porque é uma coisa que também é lenda. Tem mulheres que dizem assim: ah, uma amiga minha tinha um cisto que virou câncer. Isso não existe, gente. Cisto é cisto, certo? Cisto é líquido, nunca vai virar. O câncer, ele já nasce câncer. O que pode acontecer é de ter a pessoa ter feito uma ultrassom, o médico ter dado o diagnóstico como um nódulo benigno e ele ser um nódulo maligno. Então, na ultrassom e na mamografia, existe uma gradação chamada BIRADS, que são notinhas que os tumores recebem para dizer que, tipo, um exame que for BIRADS 0 significa que ele foi dúbio, assim, que não tem diagnóstico. 0 é que ela não conseguiu. Às vezes a mama é muito densa na mamografia e dá 0, e aí ela precisa fazer uma ultrassom para ver se tem alguma coisa. Porque a ultra e a mamografia, elas se complementam. A ultrassom vê bem no tecido denso e a mamografia vê bem no tecido gorduroso. Por isso que o tecido gorduroso, a mulher, quando está mais velha, a mama vai sendo lipossubstituída, ou seja, a mama começa a ficar com mais gordura do que com glândula. Por isso que a mamografia é mais indicada em mulheres mais velhas. Então, deu BIRADS 1, por exemplo, esse nódulo é completamente benigno. O que é que vai dar essa gradação de 1, de 2, de 3? Câncer é 5, tá? É quando está no último BIRADS. Aí é confirmado que é um câncer de mama. O que é que vai mostrar se esse câncer é mesmo benigno ou maligno? É o formato dele. Geralmente o câncer, ele é espiculado. O câncer parece uma estrelinha, certo? E o nódulo benigno, ele é todo redondinho. Ele é bem delimitado, não tem nenhum líquido dentro. Ele é todo bonitinho, que a gente diz assim. Eu digo que o câncer já nasce feinho, entendeu? Então, é de acordo com uma tabela que tem essas observações que o médico vai dizer que aquele câncer é 1, é 2, é 3, é 4 ou é 5. Em geral, a gente pega a maioria dos BIRADS que a gente vê nos exames é 2 e 3, 2 e 3, que são achados benignos, potencialmente benignos, entendeu? 4 é que é um achado suspeito e 5 é um achado confirmado de câncer de mama. Certo. Então, qual seria o grau em que já teria capacidade de provocar a metástase? Então, se já seria um diagnóstico tardio, como é que poderíamos perceber isso? Geralmente, quando tem metástase, é porque esse diagnóstico foi tardio. Como eu falei, hoje 95% dos cânceres de mama, o diagnóstico é feito precocemente e tem tratamento e a pessoa fica boa, certo? Para a vida toda. Então, o que está errado e o que faz levar a metástase, claro, existem tumores que são mais agressivos. Existe, por exemplo, os sarcomas, mas são mais raros. Graças a Deus, são tumores bem mais raros, né, de acometer as pessoas. Então, se você segue o exame e faz o diagnóstico precoce, você vai ter essa cura e não vai precisar fazer nenhum, como é que eu posso dizer, tratamento coadjuvante. Então, a metástase acontece quando a paciente descobriu que tem a lesão. Isso é muito comum, principalmente em mulheres mais velhas, tá? Assim, de 70, 80 anos. Ela acha o tumor, às vezes até sabe que esse tumor é maligno, e aí diz, não vou para o médico.
fica com medo de encarar a doença e guarda a doença. Aí a doença evolui e chega num estágio que muitas vezes pouco se pode fazer. Mas graças a Deus isso também é menos. Ou, coitadas, aquelas pacientes que moram, por exemplo, em zonas muito remotas do interior, que não têm acesso a nada. Que a gente sabe que tem, né? Pessoas que moram no campo, que não tem médico nem para passar um comprimido, quanto mais para fazer um diagnóstico precoce. Né? A gente sabe que tem muita gente ainda que não tem acesso. Mas isso não é mais justificativa para quem mora em grandes centros, como a nossa região metropolitana. Certo. Então, quais os mecanismos para o controle da doença? O que, que pode ser feito durante essa etapa de tratamento, né, para evitar que aconteça o agravamento com possibilidade de metástase? Como pode ser feito esse controle? A primeira coisa, além do diagnóstico precoce, é encarar com positividade o tratamento, né? No primeiro momento, claro que a pessoa fica chocada, mas estar tranquila durante o tratamento, não se entregar emocionalmente à doença, ajuda. A outra coisa é o apoio da família, o apoio do parceiro ou da parceira, né? Dependendo da orientação sexual da paciente. Porque muitas vezes a paciente, quando descobre o câncer, ela é abandonada, certo? Então, pelo seu parceiro, que assim, deixa ela sozinha encarando a doença, e isso é ruim, porque deprime a paciente, e a depressão pode levar ao agravamento da doença de maneira mais rápida, entendeu? A gente Certo. sabe que a positividade aumenta muito as chances de cura. Então, a positividade, a pessoa se permitir ser amada, se permitir ser cuidada. A espiritualidade, quer dizer, a fé de que você vai conseguir se tratar. Tudo isso são fatores que ajudam. E, obviamente, afastar aqueles fatores que são de risco, como eu falei. Por exemplo, não é porque você está em tratamento do câncer que você vai ficar deitada em casa. Você pode fazer atividade física, é importante que faça atividade física, manter-se numa dieta saudável, evitar o tabagismo, evitar o abuso de álcool. Então, tudo isso junto faz com que a paciente tenha êxito no tratamento. Certo. Então, existem fatores de proteção contra o câncer de mama? Pode você falar isso? Sim, esses fatores são. Não é nem que proteção, é como eu estou dizendo. Quem vai ter câncer, vai ter câncer. Mas ele Certo. não vai crescer de uma forma absurda. Entendeu? Então, hábitos de vida saudáveis são hábitos de vida que ajudam ao tratamento. Esse conjunto todo que eu te falei, de alimentação, de exercício, de amor, de fé, é o conjunto todo. Então, para a mulher que já recebeu o diagnóstico, seria importante ter esse acompanhamento psicológico durante o tratamento, né? Como uma forma de ajudar a manter o equilíbrio, né? E também favorecer um reforço do sistema imunológico. Ela se sentir bem, né? Ela saber lidar com a doença, não é isso? Hoje, a maioria das clínicas, elas são multidisciplinares, né? Não é só o mastologista ou o oncologista que faz o tratamento, que assim, que ajuda a mulher no tratamento. Aí vem a fisioterapia, aí vem a psicologia, às vezes, se necessário, a psiquiatria, se for preciso entrar com drogas para esse tratamento dessa mulher, não é? Aí vem o terapeuta ocupacional para fazer também, muitas vezes o assistente social, se essa paciente é uma paciente que mora só ou que não tem família próxima, entendeu? Então é todo um suporte que precisa ser dado a essa mulher para que ela encare o tratamento de maneira efetiva. Por outro lado, vê a questão também do compromisso do Estado, né? Graças a Deus, o nosso Hospital do Câncer, aqui em Pernambuco, ele está bem aparelhado. Uma paciente que for tratada, que ela não tiver convênio,
e ela for tratada no hospital público, no caso, a maioria dos casos de cânceres são remetidos ao Hospital do Câncer de Pernambuco, já tem, inclusive, terapias melhores, às vezes, do que no convênio. Muitas vezes, algumas pacientes, dependendo do tipo de convênio, eu digo, olha, é melhor você se tratar no Hospital do Câncer do que por seu convênio. Entendeu? Então, assim, hoje o arsenal terapêutico é enorme, enorme. E essa paciente tem, é importante frisar isso, tem grandes chances, assim, de cura. Então, além dos exames que a senhora já citou, mamografia, ultrassonografia, teria exames de sangue que poderiam fazer esse rastreamento prévio Não, da... existem exames de sangue para fazer o acompanhamento durante o tratamento. Porque Certo. existem marcadores tumorais que às vezes as pacientes fazem, doutora, eu quero descobrir se eu posso ter câncer. Então, assim, marcador para dizer que você tem câncer, não. Tem marcadores que acompanham a doença e existem alguns estudos citogenéticos, ou seja, de células genéticas, que dizem a sua chance de ter. Por exemplo, eu acho que todo mundo ouviu falar no caso de Angelina Jolie, da atriz, que ela Sim, retirou as duas mamas. Por que sim, ela retirou as duas mamas? Porque a mãe dela teve câncer de mama e a irmã dela teve câncer de mama. Então, ela foi fazer um estudo do BRCA, que é um exame genético, para ver as chances que ela teria de ter o câncer de mama. São exames muito específicos, mas que já existem. Como no caso dela deu mais de 90%, ela optou pela retirada das duas mamas com a colocação de prótese de silicone para não ter o câncer no futuro, entendeu? certo. Mas isso é uma Esses, coisa também mais rara, mas que já existe. Os mastologistas podem orientar as pacientes com relação a esse estudo. esse estudo já está disponível aqui para a gente no Já, Nordeste? já está Já. disponível, já. É uma coisa. Hoje, né, com a telemedicina, com a teleconsulta, a gente consegue, a gente tem um arsenal enorme terapêutico para oferecer aos pacientes. Então, existe, é só procurar o mastologista que ele está habilitado para fazer esse tipo de pesquisa. Então, doutora, para as mulheres que estão em tratamento já do câncer de mama, então há uma dificuldade a lidar com essas baixas na imunidade, né? Que é esse que deixa ela mais frágil, mais vulnerável. O que é que você poderia aconselhar para ajudar, né? Para colaborar, para enfrentar manter um patamar melhor dessa imunidade, né? Uma reação melhor Veja ao só, a tratamento. vitamina D é hoje um potente coadjuvante, que a gente diz. Existem alguns suplementos vitamínicos que podem ajudar e melhorar a imunidade. Então, a vitamina D e a vitamina C, que é um antioxidante, podem ajudar incrivelmente no tratamento. Mas, geralmente, a paciente é encaminhada para uma nutricionista ou um nutrólogo para fazer um equilíbrio dessa alimentação com a incorporação desses alimentos ricos nessas vitaminas e, se for necessário, fazer a suplementação, né? Então, ter uma alimentação mais anti-inflamatória. Então, existem determinados alimentos, brócolis, couve, a couve verde, né? Assim, o própolis, né? Das abelhas, que podem ser incorporados à alimentação e ajudar no tratamento. Então, por isso que eu digo que além de ser uma doença multifatorial, ela é multidisciplinar. Não é só o mastologista que vai orientar isso, entendeu? E na coisa de prevenção, a gente esqueceu da obesidade, né? Então, antes de ter o câncer, se você é obeso, você pode fazer o tratamento da obesidade. Eu pensei nisso porque a gente falou agora na suplementação e na coisa multidisciplinar, e quem faz bariátrica
cirurgia bariátrica precisa ser assim, multidisciplinar e precisa também de ter um tratamento, vários tratamentos coadjuvantes, né? Suplementação vitamínica, inclusive. Então, se você trata esses fatores de base, a obesidade, o sedentarismo, faz um tratamento para parar de fumar. Então, isso tudo ajuda a prevenir e a também, durante o tratamento, ajudar no tratamento do câncer. Certo. E, doutora, as mulheres que estão em tratamento, então, a quimioterapia, né, a terapia podem trazer efeitos colaterais, né? Por exemplo, assim, xerostomia, que seria um efeito bucal na redução da salivação. Então, além de outros efeitos colaterais. Então, o que é que pode ser feito durante esse tratamento para ajudar nisso? Existem determinados alimentos que também são hidratantes, né? Que a gente diz, é um efeito parecido com o efeito do Roacutan. Eu não sei se as pessoas conhecem, mas é um tratamento dermatológico que se faz para acne, que seca tudo. Seca o olho, seca a boca, né? Seca a vagina, a própria pele. Então, assim, aí a gente tem que usar, além dos alimentos que aumentam a nossa hidratação, a gente lançar mão de determinados efeitos que a gente diz cosméticos. Então, da mesma forma que existem hidratantes para o corpo, existem hidratantes para a vagina, existem hidratantes para a mucosa orofacial para ajudar, né? Então, a ida ao dentista também é importante. Tratar, por exemplo, processos inflamatórios. Então, a boca é a entrada de tudo, né? Então, se tiver muita lesão na boca ou até muita sujeira, né? As pessoas têm que lembrar de manter essa higienização bucal, que isso também é fator, isso também é saúde, né? A gente esquece que precisa da manutenção da boca também, né? Não é só quando tá com cárie ou quando tá com alguma coisa. Então, claro que tudo isso minimiza os efeitos colaterais do tratamento, né? E existem medicações também que se faz quando o efeito é muito importante. Fazendo um parêntese na sua fala, o ideal seria que tratar a função odontológica primeiro, antes do tratamento do câncer em si, né? Porque as cáries que já estão presentes, elas podem se agravar, então pode causar xerostomia. Então, algumas condições que já existem, infecções, inflamações gengival, outras doenças periodontais, o ideal, né, o melhor, mais indicado é tratar antes. E Claro, durante o acompanhamento para manter a saúde bucal, evitar, principalmente enfatizar a prevenção em saúde bucal da mulher em tratamento, né? E adequar eu costumo dizer que hoje a medicina, aliás, a medicina já está no terceiro estágio, né? Porque a medicina foi curativa. O que significava a medicina curativa? Era quando o paciente só procurava o médico quando estava sentindo alguma coisa. Ah, eu vou procurar a médica porque eu estou com uma dor na mama, porque eu estou com corrimento. Então, isso era a medicina curativa. Aí veio a fase da medicina preventiva, que é essa que a gente ainda vive. Ou seja, eu vou para o médico para fazer uma prevenção, para fazer meus exames antes da doença aparecer, ou para eu descobrir a doença precocemente. Hoje a gente está na fase da promoção à saúde. Então, não é apenas prevenir, é você se pré-antever a todas as doenças e promover a sua saúde. Aí entra a qualidade de vida, aí entra o sono, né? Porque eu digo que são os 5, são os 5 dedinhos da boca. É alimentação, exercício, sono. O sono é muito importante em todos os tratamentos. Intestino, ou seja, o intestino precisa funcionar bem para poder ajudar a processar todos esses alimentos. E a parte espiritual, né? Que vem aí o afeto, as emoções. Então, se você tá com esses 5 dedinhos juntos, trabalhando,
Isso aí vai fazer você pular 90% das doenças que existem, não só o câncer. Né? Então, assim, é se gostar. Como é que eu posso explicar? É se amar mesmo, né? E isso também passa pela saúde bucal, Com certeza. né? Hoje tá essa moda aí de harmonização, né? Sim, Da harmonização. Só que não vai ter harmonização se sua boca estiver suja, né? pois é. Como é que você Não vai tem, decorar uma casa se ela estiver toda empoeirada? não tem como. Se Então não tem que tem fazer o base, básico, né? se não tem base, fica difícil ter uma moldura aí bonita, não é? Tem que ter uma saúde equilibrada, evitar problemas, principalmente porque as doenças periodontais, elas são silenciosas, né? Inflamação gengival, nem sempre o paciente sente dor. Pode também sentir dor, mas e a evolução da gengivite, que é uma condição reversível para uma periodontite, já começa a haver perda de inserção dentária, né? Rompimento de ligamento periodontal, dental ósseo, então é muito mais complicado de tratar. É muito mais simples sempre manter a prevenção, né? Periódica, mínimo 6 meses, isso é muito importante, especialmente para as mulheres em tratamento, né? Uhum. Com certeza, Willa. Com certeza. Então, doutora, uma curiosidade. Então, no caso das mulheres, meninas que desenvolvem o câncer de forma precoce, seriam tumores mais agressivos? O que você pode dizer em relação a isso? Infelizmente, quanto mais cedo estiver acontecendo, fizer o diagnóstico de um tumor de mama em mulheres, quanto mais cedo, mais agressivos em geral eles são. Porque essa não é a faixa etária de risco para o aparecimento. Mas, como eu te falei, graças a Deus são muito raros. Como nos homens. Os homens podem ter câncer de mama, só que apenas 1% deles. Entendeu? Então, assim, são mais raros, mas existem. Mas hoje, o que é preconizado com relação às meninas é que menstruou, ela já passa para o ginecologista. Eu, quando recebo minhas jovens pacientes aqui no consultório, eu digo a elas, eu digo, ó, eu vou ser sua clínica daqui para frente. Eu vou substituir a sua ou o seu pediatra. Seu pediatra não cuidava de você quando você era pequena? Então, agora quem vai cuidar de você depois da primeira menstruação é a ginecologista. E eu acrescento nos meus exames de rotina ultrassom de mama para essas meninas também, certo? Claro que elas não fazem, não há necessidade, uma mulher virgem, de fazer prevenção do câncer ginecológico, de fazer o exame Papa Nicolau. Mas uma ultrassom de mama e uma ultrassom pélvica, com certeza, é muito importante. Uma outra dúvida, doutora. Os desodorantes no estilo aerossol ou mesmo rolantes poderiam contribuir como fator para Para o alteração tecidual? câncer de mama, não. Para o câncer de mama, não. O que determinados desodorantes podem contribuir é para o entupimento das glândulas sudoríparas e sebáceas. O que significa isso? Nós temos glândulas nas axilas que produzem muco, né? Sebo mesmo, gordura, e secreção de suor. Então, o desodorante ele pode ir lá e obstruir. O que se fala dos desodorantes de maneira geral é a questão dos metais pesados. Mas aí, essa questão dos metais não é só nos desodorantes, né? Aí vem uma outra história que é aquilo que eu lhe falei, de substâncias que são pró-inflamatórias. Então, por exemplo, os mais assim, naturistas, eles não usam, por exemplo, o flúor na pasta, né? Eles querem usar uma pasta que seja o mais próximo do natural possível, porque eu não conheço bem, mas eu já vi, por exemplo, a Bela Gil, ela não usa, né? Ela não usa nada que tenha produto químico. Mas porque existe uma corrente que diz que esses cosméticos, tanto nas maquiagens, quanto nos perfumes, quanto nos desodorantes,
quanto nos peixes que a gente come, que são ricos em metais pesados e que esses metais pesados se depositam no nosso organismo e são produtores de doenças, né? Só que assim, é meio difícil porque a gente vive num mundo poluído e é meio complicado de ficar evitando essa exposição, né, a tudo isso. A gente não sabe, por exemplo, os efeitos da radiação de um celular no nosso corpo. A gente não só vai ter estudo sobre isso daqui a mais alguns anos. Eu não sei se ele emite radiação, não emite radiação, se pode ser usado próximo à cabeça, se não pode ser usado. Isso é uma coisa que ainda está em estudo, ninguém sabe direito. O que a gente sabe já é que muitas horas de frente para ele pode provocar miopia, que as crianças que já vivem com eles colado vão ter problema postural, né? Assim, pelo peso da cabeça no pescoço, vão ter problemas oftálmicos, oftalmológicos, por conta de ficar o tempo todo olhando essa tela brilhante. Mas, assim, são coisas que só o futuro vai dizer. Mas o desodorante, afirmar que o desodorante provoca câncer de mama, não. A gente não Não, pode dizer isso. certo. E, doutora, o que mais a sua prática profissional você pode falar sobre que alertar as mulheres para ter mais coragem, né, cuidar da sua saúde e também para ter essa consciência de comparecer no médico ginecologista, numa eventual suspeita, um mastologista, porque às vezes acontece assim, eu não estou sentindo nada, eu não tenho nenhum problema na família, e às vezes vai deixando passar, passa anos sem procurar essa atenção, essa visita periódica com no caso, a ginecologista ou mastologista, né? E às vezes quando vem para procurar uma consulta, já existe algum problema, né, que chama atenção. É, Já, o que eu digo sempre, o que é importante, é que a mulher se priorize. Ora, às vezes a pessoa está sem convênio, por exemplo. Aí, entre fazer o seu exame periódico, que você com 200, 300 reais, 400 no máximo, você consegue fazer os exames, você diz assim, eu prefiro comprar um sapato. Eu prefiro comprar uma roupa nova. Então, assim, uma vez por ano, dedica um pouco do seu tempo para você, do ponto de vista de saúde, né? E faz os exames que são básicos, que são a rotina básica. Isso é um investimento em você, né? É um investimento na sua vida. É um investimento para o seu futuro. Então, isso é muito importante. Não adie. O que estiver lhe incomodando, às vezes, você pensa que é uma bobagem e é o iniciozinho, né, a pontinha de um grande iceberg. Ou seja, você pode, aquilo ali que podia ser resolvido muito facilmente, por você ter negligenciado com sua saúde, perdido 2, 3, 4 anos sem fazer exames, às vezes você faz o diagnóstico de uma maneira avançada que o arsenal terapêutico passa a ser menor. Entendeu? Então, se eu puder dizer alguma coisa para as pacientes, é que elas se priorizem, elas valorizem os sintomas que elas estiverem sentindo, aquilo que tiver diferente no seu corpo. Porque o corpo da gente grita, né? Então, quando tem alguma coisa errada, é lógico que ele vai estourar em algum lugar, né? Então, assim, sentiu diferente, vai atrás. Não é, claro, ficar hipocondríaca nem paranoica, né? Mas assim, poxa, você fez exame esse mês. Aí para o mês você sentiu uma dor na mama, claro que o câncer não evolui de um mês para o outro. Também não é assim, né? Mas assim, mas não negligenciar, não deixa para lá o que você pode já tratar hoje. Isso é o que eu posso dizer para as pacientes. porque às vezes acaba passando esse despercebido, né? Não estou assim nada, ou então realmente, como você falou, prioriza uma bolsa, um telefone, outras coisas. Isso vai passando. E às vezes umas dificuldades que se tem um diagnóstico precoce, que seria muito mais benéfico, um prognóstico melhor, é realmente a detecção precoce desse câncer, né? Então, isso Claro. pode muito melhor, né? A chance melhor de sobrevida para a mulher. Isso é muito importante conversar mais, ter mais, ampliar essa conscientização do não sei somente no outubro rosa, mas o ano inteiro, ser uma cultura, né? Como a gente adquire uma cultura de cuidar da pele, e outras coisas,
Mas essa visita, essa busca do profissional anualmente, independente da idade, como você falou, a partir das meninas que menstruam, isso é muito importante, né? E a outra coisa é também levar, assim, já que você se cuida, orienta uma colega, orienta um parente que está sem fazer exame, né? Procura ver ao teu redor quem é que você pode puxar para essa corrente do bem, que eu digo que é a corrente do bem. Hoje mesmo eu recebi aqui no consultório uma paciente que trouxe a prima porque descobriu que ela estava com sintomas de menopausa e não estava se cuidando. E aí estava deprimida, estava sem dormir, só pela ausência do hormônio. E ela catou a prima pela mão e trouxe para o consultório, efetivamente. Entendeu? Ah, Assim, então, assim, bora menina, bora se cuidar. Então, assim, isso é importante. Entendeu? Você também cuidar de quem, assim, tá junto de você. Porque isso também é uma corrente de saúde, né? Isso também é importante. muito bom. Então, doutora, fique à vontade para fazer suas considerações finais, trazer mais a sua experiência, que para a gente é bastante enriquecedor trazer seus conhecimentos. Fique à vontade para fazer essas considerações. É muito importante o que a senhora falou e acho que quanto mais a gente falar, a gente vai aprendendo mais, né? E a gente ser essa amiga, Claro. né? É, Essa parceira no WhatsApp. Primeiro, quero agradecer demais a você pelo convite. É como eu lhe falei no início, isso também faz parte da medicina, informar, né? A gente tem que chegar junto do paciente, que às vezes a gente acha às vezes que sabe tudo, e uma palavra que você ouve diferente chama a sua atenção e faz você se cuidar melhor, né? Então, assim, essa oportunidade é sempre importante. A segunda coisa é agradecer a todo mundo aí que participou, né? Eu vi cada um de vocês que entrou, todo mundo que me desejou felicidade, que me elogiou. Obrigada. Vocês sabem que moram todos no meu coração. E o que eu puder fazer para ajudar os pacientes e a promover saúde, a gente tá junto, tá? Quem me conhece sabe que no consultório eu procuro ser justa, praticar um preço que qualquer pessoa possa se consultar, fazer seu exame de rotina. Eu estou sempre atrás de minha paciente, está sempre coberta, né? Está sempre junto de mim e eu delas. Sabe que aqui a porta está aberta para ligação, para mandar um WhatsApp, para tirar dúvida. Eu não tenho problema com isso. Graças a Deus eu tento trabalhar bem a humildade, né? Então, assim, só agradecimento. Sou grata a todas vocês, ao carinho, ao amor, e estou aqui para o que vocês precisarem. Maravilha, doutora. Muito obrigada. Fico muito feliz de ter aceitado, né? Isso realmente é muito bom poder contar com a sua disponibilidade, né? Conhecimentos muito importantes, com certeza nos ajudam muito para todos nós. E até para hoje quem participou aqui da live vai saber agora saber encontrar uma amiga ou parente, já vai dar, ó, se liga, ó, procura, vai lá, não relaxa não, né? Até porque Exatamente. mesmo então, e também as pessoas também têm conhecimento, por exemplo, no caso de ser já ser o câncer, né, pode contar com o Hospital do Câncer, né? Às vezes, tem casos como ser mais indicado tratar lá, como a senhora explicou. Então, É, essa conscientização é importante, porque às vezes se cria também um certo preconceito com o SUS, né? Então, acha que é de SUS, é rede pública, não presta. Então, não, de jeito nenhum. Tem coisa boa no SUS. pois é, então esse esclarecimento é muito bom, né? Para você ter a visão, realmente. E com certeza a gente pode contar com a profissional da sua qualidade, né? Muito bem informada, E a outra maravilhosa. coisa é dar o apoio, tá? Dar o apoio a quem está doente. Levantar quem está doente. Para, sabe, dar força e dizer, ó, vai ficar boa, vai passar, você vai se curar. É isso aí, a gente tem que dar essa coragem, esse ânimo, né? A força numa hora de você chegar junto e de ajudar a passar por isso, pela pessoa que tem mais coragem, né? Mais força, né? Acreditar que vai passar. Exatamente. Doutora, muitíssimo obrigada. Fico muito feliz de conhecê-la. Uma excelente profissional. Muito obrigada pela Obrigada, sua meu amor. atividade. E eu espero que, assim, que a gente possa ter outras oportunidades como essa, de poder contar com a senhora, viu? Tá joia. Tá bom, meu amor. Muito Obrigada. obrigada.
Um beijo grande, um bom final de semana e a gente se vê. Coraçãozinho. Beijo. Tchau. Beijo. Oi. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Com certeza a doutora Ivana nos ajudou muito, trouxe conhecimentos muito ricos para nos ajudar a esclarecer muitas coisas sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção, tratamento e conscientização para a gente enfrentar melhor e prevenir o câncer de mama. E principalmente destacar a importância do diagnóstico precoce. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima, a gente vai se falando. Um bom final de semana, um forte abraço e a gente se vê. Tchau.